conversar. A Keila me contatou a propósito de um vídeo, né? Foi o da última publicação, né, Keila, que eu publiquei nas redes sociais a respeito de karma, provas e expiações. Então eu disse para ela, então vamos conversar sobre isso, porque esse é um assunto que a gente está precisando muito conversar no meio espírita, que eu noto que há muitas informações, vamos dizer assim, às vezes desencontradas, né? Às vezes a próprio entendimento da proposta kardeciana não fica muito bem colocado, e aí é bom a gente conversar para a gente saber como lidar com esses temas, até para a gente não cometer certos equívocos que podem ser dolorosos para a pessoa que está do outro lado do nosso diálogo. Então, eu vou começar conceituando karma, depois provas, depois expiações, e vamos conversar sobre como é que isso se desenrola e como é que a gente pode compreender tudo isso. O conceito de karma, ele não nasce com o espiritismo. Esse é um conceito muito antigo do hinduísmo, é um conceito milenar, e esse conceito ele quer dizer que todos os fenômenos da vida estão interconectados, né? Que passado, presente e futuro, tudo está conectado. Que eu sou agora o resultado de experiências milenares que estão integradas na minha personalidade, na minha psique, e que é isso que eu estou vivendo, fazendo, é o meu agir hoje, tem muito a ver com a palavra ação, né? É o meu agir hoje que constrói o que será o meu amanhã. Então, o conceito de karma, ele perpassa por essa ideia de continuidade num ciclo permanente de ação-reação, de agir e conviver com a consequência desse agir. Então, esse é o significado. Na verdade, é um termo que é muito abrangente, e nas inúmeras correntes do hinduísmo, ele pode sofrer variações de significado, pode ter variações de interpretação. O hinduísmo é um movimento muito grande, a Índia tem 1 bilhão e 340 milhões de pessoas, e são milhares de correntes de pensamento. Então, não vamos esperar que a gente tenha um único significado para esse conceito, que isso não é possível numa sociedade tão complexa. Aí, em seguida, vamos então para outros dois conceitos, que esses sim são espíritos, e eles são colocados por Allan Kardec, são usados, apropriados da cultura europeia do século XIX, e são usados por Kardec para se referir às situações de sofrimento da vida. O primeiro deles, que eu acho importante a gente entender, é o conceito de provas. O que são provas para Allan Kardec? Provas são todas aquelas circunstâncias adversas da vida que podem ser compreendidas, e aí eu vou buscar um pouquinho de reflexão teológica agora, podem ser compreendidas como uma espécie de avaliação espiritual do nosso aprendizado enquanto filhos de Deus, vou usar essa expressão. Então, as provas são circunstâncias adversas da vida que nos permitem testar o nosso aprendizado enquanto espíritos em processo de aprendizado no mundo. Então, por exemplo, vou citar um exemplo bastante simples. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, uma situação delicada em que um vizinho tirou a vida do outro por conta de uma simples bobagem de um saco de lixo, que foi colocado no lugar inadequado, o outro vizinho, o outro não gostou, se desentenderam, daí a pouco um tinha ensinado o outro. Então, veja, uma situação tão simples foi prova para um deles, né, que é o vizinho, que colocou o saco de lixo do meu lado, né? Aí o outro já apelou, partiu para a ignorância, que eu posso entender que isso também foi um teste para o outro, que poderia ter, desculpa, foi mal, né? Eu nem percebi, retirar e recolocar, né? E aí tudo isso gera uma situação que resulta numa tragédia absolutamente desnecessária. Uma tragédia que nem deveria ter acontecido se as pessoas tivessem um pouquinho mais de habilidade relacional. Então, provas são todas essas situações adversas que surgem no nosso caminho e que testam a nossa humildade, nossa paciência, nossa compreensão, nossa capacidade, nossa resiliência, nossa capacidade de defrontar certos obstáculos e contorná-los de maneira habilidosa para que isso não cause maiores danos nem para nós e nem para terceiros. Então, as provas, Kardec vai entender e vai usar essa palavra com o significado de testes espirituais.
né? Testes espirituais para o nosso aprendizado. São inúmeras as circunstâncias da vida, portanto, que podem entrar nessa categoria. E Kardec vai chamar a atenção, e aí ele vai fazer uma distinção. No capítulo 5, ele vai falar assim, olha, que são de duas causas os males deste mundo. Muitos têm sua causa nesta vida. E aí a gente pode colocar tudo que tem a ver com essas provas. Em não encontrando nenhuma explicação relacionada às causas atuais, é de se perguntar, então, que se Deus é justo, ele vai dizer, se Deus é justo, justa há de ser a causa. Então, sugere que a gente volte a olhar para o passado, porque provavelmente, se a gente não vê nenhuma causa presente, provavelmente essa causa pode estar no passado, em algumas das nossas inúmeras vidas passadas, onde a gente pode ter gerado uma situação, e aí daí o meio brasileiro apropriou o conceito de karma, né? Eu posso ter gerado uma situação de relacionamento, uma situação trauma consciencial, qualquer situação que, no futuro, isso se revela de alguma maneira. Por exemplo, quando eu reencontro aquela pessoa numa encarnação próxima, e aí, de repente, volta todo aquele ódio à tona, ou então, quando eu reencontro aquela pessoa e volta toda aquela paixão à tona, ou então aquele trauma consciencial que vai remoendo, e se transforma numa doença psicossomática e explode em mim na forma de um transtorno de saúde qualquer, ou na forma de um câncer. Então, Kardec diz, olha, se a gente não encontrar nenhuma causa nessa vida, a gente pode olhar que é provável que haja alguma causa em vidas passadas, porque não existe, ele vai associar isso à questão, à ideia de justiça divina. Então, é muito interessante que a gente faça a distinção, uma distinção cuidadosa entre o conceito de prova e o conceito de expiação. Provas, todas as situações imprevistas da experiência humana que servem de testes espirituais para nós. E expiações, todas aquelas situações, consequências de algum ato no passado e que surgem agora diante de nós no presente, de alguma maneira nos convidando a corrigir aquele desajuste que está ali estabelecido, seja um desajuste consciencial, seja um desajuste emocional, né? Que é questão que é nossa e que a gente tem que estar, portanto, solucionando. Eu acho muito importante entender esses dois conceitos, porque eles vão ter implicações profundas na nossa maneira de compreender as questões da vida em sociedade. E aí, as pessoas vão associar no meio espírita a um outro elemento que é muito importante também, que é a lei de causa e efeito. Ou nós poderíamos dizer princípio da causalidade. O que é que esse princípio diz? Esse princípio diz assim, olha, que a gente pode estabelecer uma relação de causa e efeito nas mais variadas circunstâncias na vida. Eu acendo a luz porque existe uma corrente elétrica nesse fio que passa por esse interruptor, e a hora que eu conecto as duas pontas do fio, a luz acende. Não tem como eu acender a luz se não tiver corrente elétrica. Então, tem uma relação de causa e efeito. Eu vou citar um outro exemplo. O nosso atual prefeito venceu a eleição porque ele obteve maioria dos votos. Se ele não tivesse obtido maioria dos votos, ele não seria, então, agora, prefeito. E aí eu posso pegar inúmeros exemplos. Eu estou aqui nesse momento com vocês porque eu fui convidado, né? Eu aceitei o convite e que bom que eu estou aqui trocando ideias com vocês. Então, é sempre possível a gente estabelecer uma relação de causa entre eventos, né? E isso é o que significa quando a gente fala de lei de causa e efeito. Se eu considero do ponto de vista de efeito, eu posso procurar associar uma causa. Pronto, é só isso que diz o princípio. Qualquer divagação para além disso, aí a gente já pode estar tendo uma certa, vamos dizer assim, um certo exercício de criatividade para estabelecer outras associações. Outro conceito fundamental que a gente precisa para entender o alcance do conceito de provas e expiações é o que Kardec vai chamar de lei de liberdade, lá no Livro dos Espíritos. Kardec vai considerar como lei de liberdade, até por influência da filosofia ocidental, que considerava que o universo é regido por leis. Essa é uma concepção de mundo bem ocidental. Se a gente for para a Índia, para a China, isso não existe lá, tá? Se a gente for para a África, só aí eu já peguei 60% da população do planeta. Então, esse conceito de leis morais, ele é bem específico da nossa tradição judaico-cristã. E Kardec vai fazer uso dele para dizer, olha, a liberdade
ela é um direito natural do ser humano, né? É um direito natural do ser humano. Todos nós temos direito à liberdade. E esse direito à liberdade vai implicar numa liberdade de agir. Essa liberdade de agir, ele vai chamar, não, isso é entendido na nossa tradição filosófica como livre-arbítrio. Todos nós temos um livre-arbítrio que pode ser maior ou menor em razão da nossa consciência, de quão desenvolvido está a nossa consciência, que pode ser maior ou menor em função de uma série de condicionantes sociais a que todos nós estamos sujeitos. Na vida em sociedade, o nosso livre-arbítrio é sempre relativo. Tem quem, inclusive, discuta se existe mesmo livre-arbítrio. Do ponto de vista de um olhar espírita, não há como negar o livre-arbítrio, porque isso seria negar toda e qualquer liberdade de ação do ser humano, portanto, qualquer liberdade de decisão, de escolha. Então, livre-arbítrio é um dos princípios importantes do espiritismo, porque ele valida a nossa condição de espíritos numa caminhada de aprendizado, onde nós é quem decidimos o que fazer em cada circunstância da vida, desde que não estejamos pressionados por fatores externos que sejam maiores do que a nossa possibilidade de decisão. Eu vou citar um exemplo. Se eu fui funcionário da Caixa por 23 anos, todo dia pela manhã eu não tinha outra opção que não fosse me levantar, me arrumar e ir para o trabalho. Por quê? Porque eu assim defini lá atrás, e essa decisão que eu tomei, ela me condiciona à ação futura. Eu, uma vez aceitando a função de gerente de banco, eu sou obrigado a andar de terno e gravata, porque gerentes de banco não andam sem terno e gravata. Isso é uma veste obrigatória para um gerente de banco. Eu tenho certos padrões de conduta, até o corte de cabelo é definido pela profissão. Então, o nosso livre-arbítrio, ele também está delimitado por condicionantes sociais, que é importante que a gente não perca de vista. Em razão de existir esse livre-arbítrio, é que eu também não posso perder de vista que o conceito de fatalidade, ele é um conceito extremamente limitado, ou deve ser aplicado com muitas restrições, porque não dá para se pensar em fatalidade da maneira que a teologia judaico-cristã se acostumou a trazer para nós. Pela nossa tradição teológica, Deus, sendo uma espécie de um senhorzão, né, de barbas brancas, velhão, sábio, que está com o dedo apontado para o filho que ele acabou de criar, que seria Adão, aquela visão bem humana de Deus, bem antropomórfica de Deus, naquela visão Deus seria o auge de todas as potencialidades humanas. Deus seria a inteligência suprema, Deus seria a sabedoria suprema, Deus seria a onisciência que tudo sabe, que tudo vê, né? A onipresença que está presente em tudo. Essa é bem uma visão da nossa tradição judaico-cristã de compreender Deus, né? E a visão, inclusive, que Kardec elege lá no Livro dos Espíritos, por ser também homem da tradição judaico-cristã, e que os próprios espíritos vão usar essa linguagem porque são também espíritos da tradição judaico-cristã. Então, esse é a maneira de compreender Deus que está bem presente no nosso meio espírita, e, devido a isso, as pessoas acham que, se Deus sabe tudo, então tudo já está definido. E aí, pronto, a gente deu um salto aí complicado. Se Deus sabe tudo, então tudo está definido. Então, eu não teria o direito de não escolher estar aqui, porque isso já estaria definido, né? A energia provavelmente não vai acabar, porque Deus já definiu que ela não vai acabar. E aí está tudo certo, está tudo previsto, está tudo escrito nas estrelas, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Que não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira. E não é bem assim, esse dito é um dito muçulmano, que é sem que Deus disso saiba, sem que Deus disso tenha conhecimento. Eles estão falando de Deus vendo tudo, e não Deus autorizando tudo ou permitindo que as coisas aconteçam. Não é isso que o provérbio quer dizer. Então, surgem aí explicações bastante
interessantes, e daí isso resulta em algumas afirmações. Hoje mesmo eu fui ao borracheiro aqui perto de casa consertar um pneu, e a gente conversando lá sobre corrida automobilística, e ele falando da corrida de Indianápolis, a velocidade que o carro chega, eu falei, pois é, rapaz, imagina um acidente daquilo. Eu falei, se bem que os carros hoje são muito bem protegidos, airbag para todo lado, o carro sai rolando assim, e o piloto está todo protegido lá dentro, né? Às vezes até consegue se salvar. Aí ele fez um comentário que achei muito interessante. Ele falou assim, mas isso é o seguinte, olha, se não for a hora, pode for o acidente que for, que ele não vai morrer. Agora, se for a hora, pode ser uma batidinha da esquina que ele morre. Eu falei, interessante, faz parte da nossa crença, desse nosso universo judaico-cristão, faz parte acreditar que tudo já está previsto e que só acontece na hora certinha. Se morreu, só morre na hora certa, só morre se tiver que morrer, né? É muito interessante. E essa é uma vamos dizer assim, esse é um dos entendimentos que resultam de uma compreensão inadequada dos conceitos de karma, provas e expiações. E aí eu vou entrar, então, e explicar por quê. Porque nós vivemos numa sociedade onde todos nós gozamos de livre-arbítrio, ainda que relativo. Eu tenho a liberdade de dirigir apressadamente ou com prudência. Todos nós que estamos aqui nessa sala nesse momento, temos a liberdade de agir conforme nos apraz. Eu posso colocar um som alto aqui na minha casa, incomodando um vizinho aparecer comigo porque eu estou na minha casa. Então, a todo momento, a nossa liberdade está criando eventos de natureza social. Se algum de nós beber e sair dirigindo sob efeito de álcool, a gente pode provocar um acidente. A gente pode provocar um acidente, pode ser um acidente insignificante, com pequenos danos, pode ser um acidente mais complicado, que cause danos maiores a nós ou aos outros, e pode ser um acidente que tire a vida de alguém. E aí as pessoas falam, mas só morre se tiver na hora de morrer. Será? Será que é mesmo assim? E onde fica o conceito de provas a que Kardec se refere? Porque se a gente acha que só acontece se tiver de acontecer, é porque nós estamos colocando tudo na conta do conceito de expiações e estamos ignorando o conceito de provas. E aí nós não estaremos sendo coerentes com a filosofia espírita. Porque nessa condição de sociedade, onde todo mundo goza de livre-arbítrio, nós temos 8 bilhões de pessoas, quase isso, né? A gente já está batendo nesse número, 8 bilhões de pessoas interagindo mais ou menos distantes umas das outras, mas todos nós com possibilidade de gerar alguma repercussão pelas nossas atitudes. E essas repercussões, elas podem ser de curto alcance, de repente, dependendo do que eu digo aqui, eu posso criar uma repercussão para minha esposa, para o meu filho, para o meu sogro ali, né? Se eu fizer aqui alguma coisa que dá um pane aqui, dá um curto-circuito, eu posso afetar o trabalho que ela está fazendo no computador ali do lado. O meu filho pode ficar sem ter meios de atender o cliente que ele está atendendo agora, posso interromper o atendimento do meu filho. O meu sogro pode ficar sem as condições adequadas para o repouso dele, que ele está indo para o descanso agora. Então, eu causo problemas de menor alcance, porque aqui é apenas no nível familiar, mas dependendo da besteira que eu faça, da minha ação, da minha atitude, eu posso causar um problema maior de abrangência aqui no meu bairro ou na minha cidade. Um rapaz numa cidade lá do Nordeste, ele viu uma pessoa estranha andando na rua e ele falou, gente, foi esse cara que pegou aquela menina, uma criança de 7 anos, 7 para 8 anos, tinha sido violentada, perdeu a vida, né? E ele olhou e falou, gente, pode ser esse cara, porque esse cara não é daqui não, era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, e ele filmou o rapaz com o celular, botou nas redes sociais e falou, olha, temos um suspeito na nossa cidade, pode ser ele. E botou e se espalhou, rapidamente se viralizou na cidade inteira. E logo, é claro, alguém cercou o rapaz, prendeu e levou para frente da delegacia, e o delegado falou, olha, não é assim que se procede, né? Não é assim que a gente toma atitude, a gente tem que ter algum elemento, e tentou, mas não houve apelo, as pessoas ali na frente mesmo da delegacia juntou uma multidão e lincharam o rapaz, lincharam. E depois, claro, depois de tudo passado, descobriram que o rapaz era um garoto, filho de uma senhora da cidade, que cresceu ali, e na adolescência ele se mudou para a capital do estado e veio visitar a mãe.
No que ele veio visitar a mãe, ele se defronta com a estupidez humana, com a ignorância humana. Aí algumas pessoas falam assim, mas só acontece se tivesse que acontecer. Opa, vamos devagar. Vamos muito devagar com o santo que o andor é de barro, né? Ou vamos devagar com o andor que o santo é de barro, né? Então, assim, nós não podemos fazer esse tipo de associação. Quando Kardec fala que se a causa não é dessa vida, pode ser de outra, ele não está negando essas causas como isso aí. É um crime, é um assassinato. As pessoas cometeram um assassinato coletivamente, elas se juntaram para cometer um assassinato e devem responder pelo crime que elas cometeram. Elas interromperam a experiência de vida, o projeto de vida de um jovem de 26 anos. E isso não era para ter acontecido. Isso estava na alçada do arbítrio daquela coletividade que tomou esse ato tão brutal. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aí as pessoas me dizem assim, tá, Elias, mas eu já vi muita comunicação mediúnica que conta para nós que isso aí é porque lá no passado ele foi um soldado romano que trucidou não sei o que mais. Eu falo, olha, muito cuidado com informações mediúnicas. Não porque os médiuns não mereçam todo o nosso apreço, todo o nosso respeito e toda a nossa confiança, apenas porque nós, estudando o processo mediúnico com mais atenção, nós vamos ver que muitas das explicações que os médiuns nos apresentam estão muito mais associadas ao imaginário da sociedade dentro da qual eles estão envolvidas do que propriamente a possíveis revelações espirituais. Hoje, os estudos atuais que têm realizado sobre a obra de Allan Kardec mostram como, inclusive, a obra de Kardec está permeada de respostas atribuídas aos espíritos e que retratam contextos sociais daquela época. Ainda ontem a gente estava discutindo no grupo de estudo do Livro dos Espíritos a questão 822A, onde a resposta do espírito, a pergunta de Kardec é perfeita, mas a resposta do espírito atribui às mulheres funções especiais, no sentido de mulheres terem como responsabilidade o cuidado do lar, da família. A gente sabe que essa é uma visão do século XIX e que hoje não é mais aceita, e com muita razão pelas mulheres que entendem que os homens também devem se sentir responsabilizados pelas funções do lar, da família, da vida em família. Que cuidados não são só para as mulheres, como se pensava no século XIX. E há muitas outras questões. Então, hoje nós sabemos que mediunidade, mesmo os livros do Chico, quando a gente lê os livros de 1940, 1950, a gente percebe que ali tem certas abordagens que são fruto da época e que hoje a gente tem que olhar com cuidado. Por quê? Porque a mediunidade, ela não é uma panaceia que só traga verdades do mundo espiritual. Kardec alertou isso com muita pertinência no Livro dos Médiuns, quando ele diz que os espíritos mais não são do que seres humanos desprovidos do corpo material, e que, portanto, estão sujeitos a equívocos, como qualquer outro ser humano, que médiuns não são infalíveis, porque médiuns também, eles têm uma participação expressiva no processo de produção da ideia que eles estão expondo. Então, quando a gente confere a literatura, tanto da obra mediúnica produzida por Allan Kardec, quanto por Chico Xavier, Divaldo, Ivone Pereira, Hercílio Mais, Nunes Maia, Robson Pinheiro e qualquer outro médium que a gente pegue, a gente vai perceber que há elementos que são do médium. Então, não é porque o médium me fala, isso aí é porque ele foi um soldado no passado e agora ele está resgatando. Cuidado. O médium pode estar fazendo associações por conta própria, ou até por conta de espíritos interessados em promover ali aquele auê da questão, e que nem sempre atentam que, na verdade, o que nós estamos é diante de uma prova, o conceito kardeciano que se aplica à situação, é uma situação de provação, é uma prova para a família, é uma prova para o espírito que teve a vida, é uma prova para todo mundo que está sofrendo, é uma prova para a comunidade que está sofrendo com todas as dores envolvidas nesse processo tão doloroso, assim como o caso da garotinha também, nós não podemos associar a vidas passadas. Foi um crime, esse criminoso tem que ser localizado, essas pessoas têm pelos seus atos, pelo uso equivocado do livro que fizeram. Então, nós não podemos usar esses conceitos de maneira equivocada, distorcer as implicações sociais que esses conceitos podem nos apresentar.
Nós vivemos em sociedade, volto ao raciocínio, onde 8 bilhões de pessoas estão se relacionando num sistema hipercomplexo, onde a liberdade de todo mundo vai criando o futuro no próprio agir. Nós criamos o futuro, tem uma expressão que é belíssima no Livro dos Espíritos, e que depois Chico Xavier, sob inspiração de André Luiz, traduz isso, até porque na época também, usando uma expressão que é do Humberto Roden, nós somos agentes que participamos com Deus na obra da criação. Está na questão 59 do Livro dos Espíritos, que traz uma ideia belíssima. Nós contribuímos com Deus na obra da criação, na medida em que nós co-criamos o futuro com as nossas ações, todos nós em conjunto e cada um de nós individualmente. Eu estou criando o futuro aqui nos limites da minha vida pessoal e da minha família, da fraternidade espírita, onde eu participo. Nesse momento, nós estamos criando o futuro, segundo a segundo, nesse encontro que nós estamos promovendo, e que somos nós que vamos determinar como ele vai acontecer. A gente determina isso junto com Deus, né? Deus está presente em tudo isso, Deus está presente no nosso agir, Deus está presente no agir coletivo, no agir social. Então, não é que nós criamos o futuro sem Deus, é que nós criamos o futuro com Deus, mas nós criamos o futuro, porque o futuro é sempre incerto, o futuro não está fechado, o futuro não está definido, o futuro pode ser imaginado a partir de probabilidade. Esse é um conceito também da ciência moderna, ele vai nascer aí particularmente com a teoria da relatividade no campo da física. Ele já existia antes, aplicado a outras situações, mas ele vai ser aplicado, então, tanto no terreno da física quanto nos fenômenos sociais. Nós vivemos num mundo onde nós podemos falar de probabilidades de acontecimentos, mas em se tratando de sociedade, nós não temos como ter certeza de acontecimentos. Nesse momento, ninguém tem certeza se quem vai vencer as eleições dos Estados Unidos é a senhora Kamala Harris, ou se é o senhor Donald Trump. Nós não temos como saber qual dos dois vai vencer nesse momento, e nenhum ser humano, os videntes podem arriscar palpites, e todos eles terão 50% de chance de acerto, 50% de chance de erro. Né? Então, nós vivemos num universo de probabilidades e de incertezas, onde o nosso livre-arbítrio é que vai definir o que vai acontecer em cada ação. Se alguém aqui resolver brigar comigo porque eu disse alguma coisa que foi contra o que ele acredita, nós podemos ter um conflito aqui armado aqui dentro da nossa situação, principalmente se eu não souber lidar com as discordâncias que são naturais no meio da vida em sociedade. Então, nós temos que estar atentos que, vivendo em sociedade, todos nós gozando de livre-arbítrio, o futuro é sempre incerto, existem probabilidades de que as coisas aconteçam de tal ou tal maneira, mas nunca absoluta certeza, e nenhum de nós foi condenado a praticar um crime porque alguém tem que expiar uma falta e depende desse crime que qualquer um de nós venha a cometer. Então, isso não existe, o crime nunca está previsto. Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil a gente lidar com todas essas questões e não cometer o equívoco de, diante de uma mãe em sofrimento porque perdeu o filho, a gente sai com esse tipo de alegação, né? Mas a senhora se conforme, porque vai que ele está resgatando alguma coisa do passado. Gente, não podemos dizer isso para a mãe. A gente está dizendo, pode ser que ela, por ser espírita, ou por ter um profundo sentimento de humildade, pode até ser que ela aceite essa explicação sem sofrer e sem reclamar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque pode violar a dor alheia. Para encerrar, eu quero citar o caso acontecido em Santa Maria, na Boate Kiss, que teve aquela tragédia onde 254 jovens, na flor da idade, perderam suas vidas, e um médium entendeu, né, de fazer uma associação entre o ocorrido naquela tragédia e os assassinatos perpetrados pelos nazistas nas câmaras de gás na Alemanha na década de 40. E a pessoa fez essa associação, e isso causou muito sofrimento para algumas famílias, e uma família em particular, ela entrou na justiça denunciando o médium por charlatanismo e por estar manchando a reputação das filhas. A mesma coisa já tinha acontecido naquele voo da TAM, que teve aquele acidente também, onde o médium, de maneira muito inapropriada, narrou uma história, toda uma história, e aí eu imagino, essa história veio à mente dele, ele achou que era uma revelação espiritual, achou que era um processo mediúnico legítimo, e botou a história
história no livro e escreveu um livro. E ele associou a professora que estava viajando com a netinha a alguma tragédia no passado, e a família também não gostou disso, se sentiu ofendida e entrou na justiça contra o médico, pedindo a proibição da publicação e uma indenização por danos morais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas informações mal colocadas, elas causam sofrimento nas pessoas, elas provocam dor. E nós estamos aqui para oferecer reconforto, consolo, amparo, e nunca para provocar sofrimento. Muito obrigado. Então tá. Deve ter travado. Então, assim, isso que você disse, de pensar diferente. Olha, gente, nós somos 8 bilhões de seres humanos. Não há como da mesma maneira, sabe? Não há como, nem sendo espírita, pensar da mesma maneira, né? Por quê? Porque cada um de nós tem uma história espiritual diferente, e essa história espiritual, ela se traduz nas nossas crenças de agora. Alguns de nós, outros somos protestantes, outros nascemos em berço espírita, outros fomos de família ateia. Cada um de nós vai construindo sua compreensão de mundo, e ela nunca vai ser totalmente convergente com a de ninguém. O que a gente precisa é entender que isso não é problema. Não é problema, né? Outra coisa que é muito importante, da sua fala, que eu acho muito importante, a gente precisa entender que o que nos faz crescer são as dúvidas. É muito perigoso ter muitas certezas. Se a gente tiver muitas certezas, é bem provável que o nosso aprendizado esteja congelado em algum momento da nossa história espiritual. A gente só cresce em meio às dúvidas. E no Espiritismo, nós temos um excelente convite para as dúvidas. Porque o Espiritismo, ele tem a proposta de integrar ciência, filosofia e espiritualidade. Ciência, ela funciona só à base de dúvida. O que você tem certeza, você não pesquisa nem estuda. O que você tem certeza, você simplesmente concorda e faz assim, ok. Filosofia vive de perguntas. Filosofar é, sobretudo, duvidar. Então, o Espiritismo, ele caminha na incerteza, no conhecimento aberto, na dúvida, para construir uma espiritualidade que seja progressiva do ponto de vista do aprendizado, sempre se renovando, sempre se ampliando, sempre enriquecendo as observações com novos olhares, com novos entendimentos. É bom que a gente tenha isso muito bem estabelecido para nós, para a gente não ter medo de duvidar. Exatamente. Se Kardec não tivesse dúvida, ele não teria trago o Espiritismo. Nem começar. Todo mundo, né? Porque foi através da dúvida. Eu fui da religião evangélica, fui batizada e tudo, mas eu tinha muitas dúvidas. O Espiritismo, onde eu estou mais tranquila, onde eu tenho e livros onde eu posso sanar mais as minhas dúvidas, né? Mas ainda tenho muitas dúvidas, e eu acho isso benéfico, porque me tira da minha zona de conforto, onde eu possa buscar mais informações, onde eu tenho fontes que possam realmente sanar dúvidas. E todas as pessoas que me perguntam, eu falo, olha, procura livro dos espíritos, vai buscando informações, livro dos médiuns, nós temos fontes, e temos os livros aí, onde Chico trouxe, né, pela psicografia, aí André Luiz, nós temos Emmanuel, né, são informações valiosas, nós temos aí pérolas, né, várias fontes onde a gente pode buscar informações e sanar dúvidas, né, eu acho maravilhoso. E fiquei muito feliz da sua participação, viu, Elias? Muito feliz mesmo. Acredito que todos, né, estejam bem e de coração aí cheio de alegria pelas informações, viu? Ok, inclusive... Obrigado. Eu só queria... eu queria... Tá travando, né? Ok. Eu queria, inclusive, Keila, estão me ouvindo? Sim. Oi? Congelei? Aqui tá tudo internet. Agora estou te ouvindo bem. Você me ouve, Keila? Estou te ouvindo. Oi? Alô? Estou ouvindo. Tá ok. Oi, Keila? Oi, tá todo mundo me ouvindo aqui? Sim, né? Eu Sim. acho que são os emojis que pode estar ele, gente, será? Agora você me ouve? Agora tá ok. Ah, tá. Então, eu queria até fazer mais um comentário, até para encerrar, né, a minha participação. Hoje nós temos muita gente estudando livros,
o espiritismo de maneira bastante aberta. Nós temos um professor de filosofia em Rondônia, que é o Rodolfo Jacarandá, tem um livro excelente, Vida, Morte e Vida. Nós temos o Bruno Quintanilha, que lançou um livro excelente que chama O que é o Espiritismo? Uma tentativa de interpretação para o século XXI. Nós temos o livro do Luiz Signatis, Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. Nós temos livros do Márcio Salles Saraiva. Hoje nós temos muita literatura, nós temos colegas, ontem mesmo o pessoal estava estudando um livro de um colega de São Paulo, o Alexandre Cardia Machado, Uma Breve História do Espírito, onde ele vai tentar reposicionar a teoria racial espírita para sair daquela teoria da raça adâmica, que era a teoria que era vigente na época de Kardec. Então, assim, hoje a gente tem muita gente boa estudando espiritismo, pesquisando e trazendo um olhar mais sintonizado com a atualidade, sintonizado com a ciência de hoje, sintonizado com a filosofia de hoje, sintonizado com os problemas sociais de hoje. Nós temos o Alexandre Júnior, no Recife, com 2 livros sobre teoria de gênero, sabe, à luz do espiritismo. Então, assim, nós temos muita literatura boa, sabe? A gente não pode deixar de recorrer a essa literatura para a gente poder compreender o mundo. Eu também acho que não, viu? E como eu fico feliz por essas literaturas, por essas pessoas. Eu falo que a gente precisa de novos Kardec's, né? Kardec da atualidade, né? Porque Kardec trouxe, igual você estava falando, da época, lá da época dele, né? Então, assim, precisamos te dar um F5, né? Em informações. É lógico que não muda, é uma coisa, assim, da atualidade, mas que seja esse ano, né? Respeitando a base, né, Keila? Exatamente. Respeitando a base, mas trazendo para o hoje. Porque nós passamos pelo processo da evolução, estamos evoluindo. Então, isso seria muito interessante. Então, eu acho que isso... E abrir também a cabeça para essa evolução, não ficar preso apenas no ontem. A gente tem na base, a gente sabe o que está bacana, o que é certo, o que não está ultrapassando, né? Exatamente, eu acho que é por aí. É por aí, não é? Então, por aí, com certeza. Então, nós podemos finalizar o nosso culto. Você quer falar mais alguma coisa, Elias? Eu quero agradecer a vocês pela confiança de ter me convidado. Eu espero que a gente possa ter somado de alguma maneira as reflexões que vocês já trazem, né? Tenho certeza, pelos comentários que eu vi aqui no chat, às vezes a gente passa por situações, o colega falou aqui de uma situação de trabalho, né? Não adianta a gente achar que isso é vidas passadas, isso são intrigas do agora, que nos causam, sim, sofrimento, angústia, perplexidade, e a gente precisa ter a tranquilidade de enfrentar isso como provas da vida, né? Como testes espirituais que vão testar nossa capacidade de paciência, de compreensão, nossa humildade. Faz parte, a senhora falando aí com o filhinho, né? Às vezes nós temos um molequinho dentro de casa que o bichinho já vem com muita maturidade espiritual. Aí ele quer cobrar tudo e cobra tudo, aí tem a ver com o passado espiritual dele, sim, né? Não significa... Né? Não significa que se ele cair ali e quebrar o braço, quebrou a perna, é porque isso também tinha que acontecer. Não, isso é acidente de agora. Agora, toda aquela genialidade dele, todo aquele espírito dele, aquilo lá, sim, com certeza, é o que vem do passado. É só a gente aprender a separar e não usar o conceito de maneira inadequada, que a gente tem condições de contribuir para um entendimento melhor da vida e para todo mundo se sentir melhor e saber que estamos todos sob os cuidados do amor divino e que jamais vai nos faltar assistência espiritual, amparo, segurança para a gente enfrentar os desafios da vida. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, muito obrigado, Keila. Sim, estou ouvindo. Pode encerrar com a prece, Cláudia? Sim, posso. Obrigada. Nada. Então, queremos agradecer ao nosso amigo que falou tão bem, que teve uma ótima explicação, nos deu, né, um ensinamento. Agradecer o ensinamento de hoje, Senhor. Agradecendo os nossos amigos e te pedindo que, onde quer que encontre uma pessoa necessitada, possa estar também teus mensageiros do amor, da paz, da serenidade, da harmonia, da compaixão, que possa estar presente em nossos irmãos que estão em situação de rua, nos hospitais, nas ruas, nas cadeias, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, que o Senhor, com a sua infinita bondade, possa envolver a cada um deles, Senhor, que os teus mensageiros da luz possa estar presente em cada um de acordo ao seu merecimento,
que o amor de Jesus, que a bondade esteja presente em nossos lares, em nossos familiares, nos direcionando sabedoria para lidar com cada situação, Senhor. E assim, agradecemos essa equipe, agradecemos esse culto no lar, agradecemos vossa mãezinha Maria de Nazaré, por nos envolver, por nos guiar e, acima de tudo, estar presente em nossos corações. Obrigada ao nosso amigo, palestrante da noite, que dirigiu tão bem esse culto. Obrigado por essa energia maravilhosa, Senhor, por essa bênção, por todo o seu amor hoje e sempre, e que assim seja. Obrigada. Obrigada, Claudinha.